Olá pessoal, beleza? Nessa aula nós vamos começar a estudar as funções quadráticas, ou também conhecida como função polinomial do segundo grau. Nessa aula nós vamos introduzir esse conceito através de um probleminha motivacional para definir a função quadrática, tá bom? Vamos lá. O problema é o seguinte: um campeonato de futebol vai ser disputado por X clubes, pelo sistema em que todos jogam contra todos em 2 jogos. Para quem não entende muito de futebol, é basicamente da seguinte forma: um jogo é jogado na casa de um time e o outro é jogado na casa do adversário, tipo ABC e Vasco. Então um jogo é realizado aqui em Natal, o outro é realizado no Rio de Janeiro. Qual a expressão representa o número de jogos realizados? Gente, quando você se depara com um problema como esse, você não sabe nem que assunto é esse. Ah, professor, é função do segundo grau ou quadrático. É função quadrática, mas você não... É a primeira aula de função quadrática, então teoricamente você não sabe nem o que é. Então você começa fazendo análise, certo? Análise de situações. Então, quando tem um time, o que é que acontece? Quando tem 2 times, o que é que acontece? Assim vai. Então vamos construir uma tabela. Vamos construir uma tabela onde X é o número de clubes e Y é a quantidade de jogos. Beleza? Então X é o número de clubes e Y será a quantidade, QTE, quantidade de jogos na competição. Então vamos lá. Se nós pegarmos um clube, gente, quantas partidas serão realizadas se nós pegarmos um clube? Nenhuma, né? Um clube não tem competição. Se nós pegarmos 2 clubes, jogam um jogo na casa de um, o outro jogo na casa do outro. Então nós ficamos com 2 jogos, tranquilo? Com 2 jogos. Para facilitar o entendimento das próximas análises, eu vou fazer o seguinte: esses 2 clubes eu vou chamar de clube A e clube B. Então, nessa segunda situação, o clube A pega o clube B, depois o clube B pega o clube A, beleza? Agora, se tiver 3 clubes, ou seja, se for acrescentado um clube C aqui, então o que acontece? O A pega o C, depois o C pega o A, e o B pega o C, depois o C pega o B. Ou seja, agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas. 6 jogos. Quantidade de jogos, quantidade de partidas. Tranquilo? Beleza. E agora, professor? Deixa eu só colocar isso mais alinhadinho. Show. E agora, professor, se tiver 4? Se tiver 4, vamos acrescentar a equipe D. Então o A pega o D. E o D pega o A. O B pega o D. E o D pega o B. O C pega o D e o D pega o C. Agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos. 12 partidas. Beleza? E por fim, para deixar bem analisado, por fim não, né? Mas vamos deixar bem analisado se tiver 5 equipes. Vai ser a última tentativa minha numérica, tá bom? Por isso que eu falei por fim. Vamos pegar a equipe E. Então o A pega o E pega o A. O B pega o E pega o B. O E pega o B. Aí o C pega o E pega o C. E o D pega o E o E pega o D. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 jogos. Beleza? Então, organizando aqui, ou analisando aqui o que nós fizemos, trazendo para cá só por questão de organização, nós temos que uma equipe 0 jogos, 2 equipes 2 jogos, 3 equipes 6 jogos, e 5 equipes 20 jogos. Então nós temos uma análise feita com alguns valores. Agora a pergunta é qual a expressão se tiver X clubes. Então se tiver X clubes,
X clubes, quantos jogos terão? É essa a pergunta, quantos jogos terão? Então vamos perceber o seguinte, olha só, olha uma percepção importante. O número 1 vezes 0 dá 0. Eu não vou nem me preocupar com essa primeira expressão. O número 2, que é o número de equipes, vezes 1 dá 2. O número 3 vezes 2 dá 6. O número 4 vezes 3 dá 12. O número 5 vezes 4 dá 20. Ou seja, o número vezes o anterior está dando a quantidade de jogos que eu preciso. Ou seja, se eu tiver 10 clubes, quantos jogos vão ter? 90. 90, pessoal, porque fica 10 vezes 90, seguindo essa padronização, certo? Então, se eu tenho 3 jogos, 3 vezes 2, 6. Ou se eu tenho 3 clubes, 3 vezes 2, 6. Se eu tenho 4 clubes, 4 vezes 3, 12. Se eu tiver 20 clubes, 20 vezes 19. 380 jogos. Beleza? Que no caso, se você for separar em rodadas, né? 38 rodadas é o que acontece no Campeonato Brasileiro, para quem entende um pouquinho. Então, sempre é o número de clubes vezes o número de clubes menos 1. Então, se nós temos X clubes, aqui vai ficar X vezes X menos 1. Beleza? Então, essa expressão que eu vou chamar de Y, né? Y. Essa expressão Y, essa daqui Y, é igual a X vezes X menos 1. Fazendo a distributiva, ou chuveirinho, Y, é igual a X2 menos X. No lugar do y, eu posso escrever f de x. Nós já vimos isso na aula de introdução à função, que tem aqui no canal. Se você não assistiu ainda, assiste. E na aula de função afim também, que também tem aqui no canal, orienta sobre isso. Então, f de x igual a x2 menos x. Gente, toda função que tem a variável elevada ao quadrado menos a mesma variável mais um número independente, que no caso aqui ele não apareceu, é como se fosse zero, isso é chamado de função afim. Então, ou função quadrática, desculpa. Então, toda função que tem esse jeitão é chamada de função quadrática. Beleza? Na próxima aula nós iremos tratar da definição de função quadrática, tá bom? Então, até a próxima aula. Valeu!